Filipenses capítulo 1. Vamos abrir a palavra de Deus. Jesus está aqui. Deus quer falar contigo. Fala isso para o irmão do lado. Deus quer falar contigo. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Jesus. Filipenses 1, 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora, como sempre, engrandecido pelo meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que eu deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova vida, minha nova ida a vós. Vamos ler juntos o 27? Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isso de Deus. Porque a vós vos foi concedido com relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Diga glória a Jesus. Senhor, enche-nos do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, aqui o apóstolo fala, Paulo, que escreveu esta carta aos crentes da cidade de Filipos, uma cidade da Grécia. Paulo fala de sua confiança em Jesus. Minha intensa expectação é uma esperança intensa, um desejo ardente, um anelo, intensa expectação e esperança. Repita comigo, o crente tem que ter esperança. Esperança como assim? As coisas vão melhorar. 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais subiu ao coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. A luta vai passar, fala para o lado, a luta vai passar. A luta vai passar, o doente vai sarar, a porta vai se abrir, o desempregado vai se empregar. Tem esperança, diga glória a Jesus. Minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Glória a Jesus. Irmãos, muitas situações, aliás o cântico, né? E as lutas vem tentando me afastar de ti. Diga glória a Jesus. Muitas lutas que às vezes nos chacoalham, às vezes perturbam a nossa mente. Mas, irmãos, o Senhor não nos deixa confundidos. Podemos ficar um pouco perturbados na mente, no espírito, mas em seguida o Senhor já vem com a palavra, em seguida já vem com o consolo e já nos refrigera. Salmo 23, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Diga glória a Jesus, porque para mim o viver é Cristo. Irmãos, o Senhor quer que todos nós cheguemos a essa conclusão. Não se chega a isso facilmente, é necessário um trabalhar de Deus, é necessário amadurecer no Senhor. Enquanto, meu amado, você acha que tem alguma coisa desta terra que assim seja legal, e que você ainda coloca a tua esperança nisto, você ainda vai ter umas decepções na vida. Meu amado, porque quando nós crescemos em Jesus, nós chegamos ao ponto assim que o que nos dá prazer é estar na presença do Senhor. O resto, se tem, muito bem, se não tem, muito bem também.
Diga glória a Jesus. Não faz falta. Filipenses 3. Eu reputo todas as coisas como perda para ganhar a Cristo, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Para mim, o viver é Cristo. Irmãos, tem gente que ainda assim sonha com sucesso profissional, com ganhar dinheiro, com ser famoso. Vira, irmão, faz assim, ó. Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus. Você vai crescer. Fala para nós assim, você vai crescer. O nosso sonho é Jesus. Irmãos, porque o arrebatamento da igreja pode ser hoje. Diga glória a Deus. Pode ser agora. Aliás, poderia ter sido ontem. Diga glória a Jesus. E nós temos que estar firmes no Senhor. Nós temos que esperar. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, Romanos 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, para mim o viver é Cristo. O apóstolo continua falando de sua vida, que ele tinha desejo de partir e estar com o Senhor, mas ele percebia que ele estando vivo, aqui quando o versículo diz, eu sei que ficarei na carne, não é ficar na carne como a gente fala costumeiramente, fala assim, misericórdia, ficar assim irritadinho, nervosinho, não, ficar na carne quer dizer ficar vivo, ficar neste corpo, não ir para a glória, ficar vivo. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então ele tinha esperança de continuar vivo, para continuar dando fruto. E realmente ele viveu muito tempo depois de ter escrito a carta aos Filipenses. Diga glória a Jesus. Mas, irmãos, a alegria dele em viver era dar frutos para o reino de Deus. Repita comigo, a alegria do crente é dar frutos para o reino de Deus. Essa é a alegria do crente. Se essa não é a tua alegria, então você precisa acertar os ponteiros com Jesus hoje. Diga glória a Deus. Atos 20:24, em nada tenho a vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. A melhor coisa é fazer a vontade de Deus. A melhor coisa é viver para servi-lo, viver para adorá-lo, viver para ser testemunha. Diga glória a Jesus, para testemunhar das maravilhas do Senhor. Irmãos, e chegamos ao versículo 27, no qual o Senhor quer falar conosco. Deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Jesus Cristo. Efésios 4, andai como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Diga glória a Jesus. Andar como é digno. Irmãos, nós temos que buscar ao Senhor. Fala para o outro lado, você tem que buscar ao Senhor. Irmãos, esse andar como é digno não é assim, ter um bom comportamento. Irmãos, porque evangelho não é comportamentalismo, senão qualquer aula de educação moral e cívica, organização social, política brasileira, qualquer coisa do gênero, mas em misericórdia, já bastaria. Não, evangelho é poder de Deus. Fala para um lado, evangelho é poder de Deus. Sabe o que é portar-se dignamente? Busque o poder de Deus para que Ele transforme a tua vida, o qual transformará o meu corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Filipenses 3, diga glória a Jesus. Irmãos, Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Irmãos, portar-se dignamente quer dizer, você não pode andar em derrota, você não pode andar em desespero, em angústia, em aflição. Não, Tiago 5,13, está alguém entre vós aflito? Ore, diga glória a Jesus, ore que o Senhor te livre de todas as tuas aflições. Diga glória a Jesus. Salmo 116:1, ama ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, invocá-lo-ei enquanto viver.
Glória a Jesus, irmãos, quando temos aflição, nós colocamos diante do Senhor e o Senhor nos enche do seu Espírito e o Senhor nos fortalece. Diga glória a Jesus. Andar como é digno quer dizer você tem que ser vencedor. Fala para o lado, você tem que ser vencedor. Glorificado seja Deus, diga glória a Jesus. Engrandecido seja Deus. Portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vai vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós. Diga glória a Jesus. Ouça acerca de vós. Irmãos, as notícias nesta terra correm, e até a palavra de Deus fala isso. Então, é normal que isso aconteça. E tem gente que entra nas igrejas, daí tem algum problema, daí a pessoa fica assim, ofendidinha, magoadinha, fala assim, misericórdia. Ai, pastor, porque falaram de mim. Sempre estarão falando, e até a Bíblia fala, Paulo dizendo assim, eu vou estar viajando, mas alguém vai me falar dos filipenses. E o apóstolo estava dizendo então, portem-se dignamente, que quando falarem de vocês, vão falar coisas boas. Diga glória a Jesus. Pastor, estão falando mal de mim. Faça o bem e ninguém vai ter mal nenhum para falar de você. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Então não fique dizendo assim, pastor, os crentes falam muito. Você também. Fala assim, você também. Todos nós temos língua. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, quer dizer, fala-se realmente, até a Bíblia concorda com isso, mas porte-se dignamente. Busque ao Senhor, diga glória a Jesus. Busque ao Senhor até os problemas serem resolvidos. Irmãos, o nosso Deus é Deus de solução. Nosso Deus é Deus de solução. É só buscar ao Senhor e buscar intensamente. E Deus responde. Mas olha que continua lá. Ouça acerca de vós que estáis num mesmo Espírito. Repita comigo. Deus quer que estejamos em um mesmo Espírito. Tem um versículo, 1 Coríntios 12, 13, diz assim: todos nós fomos batizados num mesmo Espírito, formando um corpo. Romanos 8 diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Todas as pessoas que se convertem têm o Espírito Santo. A diferença de porções do Espírito Santo, por isso que diz em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho que contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas todos os convertidos, aquele que já aceitaram Jesus, tem o Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. E esse versículo, 1 Coríntios 12, 13, diz que quando aceitamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo e somos incluídos no corpo de Cristo. Só que esse versículo não fala apenas da igreja universal de Jesus, todos os crentes de todos os lugares, de todos os tempos. Não, este versículo também fala de uma igreja em particular. Quer dizer, quando você se converte, o Espírito Santo te inclui em alguma parte do corpo de Cristo. E parte do corpo de Cristo significa alguma igreja local, por exemplo, esta ou outras. Diga glória a Jesus. Quando a pessoa se converte, ela é incluída pelo Espírito Santo em uma igreja. Quer dizer, a pessoa não escolhe uma igreja porque acha que ela é simpática. É uma obra do Espírito Santo. Não existe como falsificar isso. Tem gente que até tenta, assim, ter um vínculo artificial. A pessoa gosta de uma igreja, ela até tenta, mas não dá liga, porque é o Espírito Santo que tem que incluir a pessoa. Diga glória a Jesus. Só que nós temos que continuar no mesmo Espírito. Fala para um lado, precisamos continuar no mesmo Espírito. Diga glória a Jesus. 1 Coríntios 12 diz que há diversidade de ministérios, de dons e de operações. 1 Coríntios 12 diz que há diversidade de membros no corpo de Cristo. O pé, a mão, o ouvido. Quer dizer, alguns irmãos que têm mais função da parte de Deus para ouvir, outros para falar, outros para fazer, outros para levar.
que são os pés. Diga glória a Jesus. Diversidade de funções, os crentes não são iguais entre si. As igrejas não são iguais entre si. Diga glória a Jesus. Irmãos, o nosso Deus ama a unidade no meio da diversidade. Fala isso para um lado. Unidade no meio da diversidade. Diga glória a Jesus. Tem gente que fala assim: mas por que as igrejas dos crentes são tão diferentes umas das outras? Mas sim, é traçado. Graças a Deus, meu filho, nós não somos feitos em massa, nós somos feitos artesanalmente. Diga glória a Jesus, feito à mão. Quando você se converte, Deus põe uma etiqueta em você, feito à mão. Não é salva de palmas a Jesus? Glória a Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, unidade no meio da diversidade. Igreja não é franchising, que você compra a marca, faz a loja igualzinha, como eles pedem lá nas cláusulas contratuais, fica tudo igualzinho. Não, fala para nós assim, não, somos diferentes, mas temos que ser unidos. Fala para um lado, temos que ser unidos. Filipenses 2:2, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Hoje é dia de Filipenses. Filipenses 4:2, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Esses nomes são muito estrambóticos para o século 21. Diga glória a Jesus. Duas mulheres que tinham na igreja de Filipos, Evódia e Sintique. As duas eram servas do Senhor. O versículo 3 diz: e tu, meu amado irmão, ajudes essas mulheres e Clemente, os outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Diga glória a Jesus. Elas serviam ao Senhor, mas elas eram muito diferentes, e elas viviam se batendo, diferente uma com a outra, porque uma pensava de um jeito, a outra pensava de outro, e havia divergência. E o apóstolo disse: eu rogo que sintais o mesmo no Senhor. Quer dizer, ambas eram usadas, mas elas tinham cabeças diferentes. Irmãos, e esta é a maravilha do nosso Deus. Diga glória a Jesus. Meu amado, ouça isso. Você conhece alguma igreja em que todos os crentes dessa igreja são todos iguaizinhos, fazem todo do mesmo jeito? Me desculpe, mas é uma heresia. Essa igreja que você está pensando é uma heresia. Porque Deus não é assim. Fala ao lado, Deus não é assim. Deus permite, Deus respeita. Foi Deus que nos fez. Diga glória a Jesus. Agora, o que o Senhor quer é que nós sejamos unidos, apesar de diferentes. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer operar aqui neste lugar. O Senhor quer que todos nós sejamos unidos. Irmãos, por quê? Se não houver unidade, vai haver divisão. E Jesus disse em Mateus capítulo 12 que a casa dividida contra si mesmo não pode subsistir. Tiago 3,16, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra maligna. Espírito faccioso, quer dizer, espírito de divisão. Não pode ter divisão no meio do povo de Deus. Fala isso para um lado. Não pode ter divisão no meio do povo de Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus, irmãos. E nós precisamos viver em igreja. Isso é necessidade vital. Irmãos, crentes avulsos não podem ir para o céu, porque Jesus vem arrebatar a sua igreja. Crentes freelancers, fala assim, misericórdia. Crentes autônomos, não. Fala assim, não. Tem que fazer parte da igreja. Irmãos, e tem gente que não acha nenhuma igreja é boa demais para ele. Fala assim, misericórdia. Acho que o irmão estava falando isso para ele. Nenhuma igreja chega aos seus pés, né, meu filho? Assim, misericórdia. Diga glória a Jesus. Não, todos nós temos que nos encaixar no meio do povo de Deus para ali servirmos ao Senhor. Ai, pastor, mas naquela igreja tem muita fofoca, tem muita inveja. Em você também. Fala assim, em você também. Me desculpe, meu filho, mas você também não é flor que se cheire. Diga glória a Jesus. Jesus também tem que te mudar. Fala assim, Jesus tem que te mudar.
Diga glória a Jesus. O dia que você achar uma igreja perfeita, não entre nela porque você vai estragá-la. A hora que você chega, ela deixou de ser perfeita. Diga glória a Jesus. Nós temos que ser unidos. Fala isso para um lado. Temos que ser unidos. Irmãos, os crentes podem espantar pessoas que Jesus está trazendo para a igreja. Irmãos, geralmente quando há maus entendidos, desencontros de opiniões, isso pode gerar mágoa, amargura. A pessoa fica meio azeda e fica meio atravessada e ela deixa transparecer. Porque Hebreus 12 diz, nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então quando você está atravessado com alguém da igreja e Jesus está mandando alguém para servir ao Senhor junto conosco, e esse alguém chega para conversar com você e a pessoa assim, diz assim, que bênção essa igreja, né? Vai ser assim, fazer misericórdia. E depois desse vai começar o rol de amarguras e murmurações. Fala assim, não faça isso. A pessoa já tem problemas que lhe bastem para ficar ouvindo esse tipo de coisa. Não, é a igreja de Jesus. Precisamos ser unidos. E outra, meu amado irmão, se tem amargura no coração, vá se resolver com Jesus. Vá se curar em Jesus. Fala para um lado, vá se curar em Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, temos que ser unidos. Fala isso para um lado, temos que ser unidos. Pastor, tudo isso é muito bonito, mas aquele irmão eu não engulo. Então você não vai para o céu, meu filho. Diga glória a Jesus. Tá certo que tem irmão que é que nem Jonas, nem a baleia aguentou ele. Fazem misericórdia. Mas nós precisamos conviver. Fala lá, nós precisamos conviver. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer trabalhar em nós. Deus quer fazer esta igreja crescer. Deus quer trazer muita gente para cá. Mas para o Senhor trazer muita gente para cá, o Senhor tem que primeiro nos polir para nós não ficarmos muito ásperos. Diga glória a Jesus. Senão chega as pessoas aqui, nós somos muito pinicantes. Ninguém se sente muito em paz no nosso meio. Mas em misericórdia. O livro de Provérbios diz assim, tem pessoas cujas palavras parecem pontas de espada. Misericórdia. Fazem misericórdia. Alfineta. Não, Jesus quer nos curar. Fala para um lado, Jesus quer derramar bálsamo na tua vida. Bom e suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 103. Irmão, Jesus está falando hoje. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, para nós sermos unidos, todos temos que estar olhando para o mesmo lugar. E este lugar é Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus 12, 2. Diga glória a Jesus. Quando desviamos os olhos de Jesus, começamos a olhar em volta, nós somos muito críticos. Como se diz, nós ficamos botando reparo em tudo. Fala assim, misericórdia. Diga glória a Jesus. Olha para Jesus. Por quê? Quando você olha para Jesus, olha a continuação do versículo. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Quando você olha para Jesus, e você descobre que Jesus conviveu muito bem, 3 anos com Judas Iscariotes. Fala assim, viu? Mas conviveu muito bem. E Jesus disse assim, na verdade que o Filho do Homem vai sendo traído. Mas ai daquele homem porque ele é traído, melhor fora que não tivesse nascido. João capítulo 6, e olha que para Jesus dizer isso, é que este homem, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo, disse Jesus. Diga glória a Deus. Quer dizer, pior que Judas não tem. E Jesus viveu 3 anos muito bem com ele. Pergunta para o mundo assim, e você?
Por mais chata, por mais irritante, provocante que seja a pessoa, não chega aos pés de Judas. Então, olha para Jesus. Quando você olha para Jesus, você vai lembrar inevitavelmente de Judas Iscariotes, e daí você vai conviver. Irmãos, a oração de Jesus em João 17, que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. Diga glória a Jesus. Irmãos, muitas bênçãos se perdem por causa das divisões, por causa das perturbações. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós temos que ter sentimento de corpo, sentimento de igreja. Irmãos, nós temos que ser receptivos. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, você tem que ser receptivo. Agora, falando mais de perto com aqueles que já são crentes há mais tempo. Irmãos, nós não podemos fazer papel de irmão do filho pródigo. Diga glória a Jesus. Gastou toda a fortuna do pai, chegou em casa, o pai fez festa. E o irmão já ficou bravo, gastando com esse desqualificado. Fazer misericórdia. Está escrito em Lucas 15, não pode ser assim. Irmãos, o Senhor quer mudar o nosso coração. Fala para o irmão, Deus quer mudar o teu coração. Para que sintais o mesmo, estejais no mesmo espírito. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo perseguia a igreja. Está escrito isso em Atos capítulo 9. O Senhor o encontrou no caminho de Damasco. Ninguém teria coragem de evangelizar Paulo. O próprio Jesus o encontrou. E ele se converteu, ele foi batizado, ele foi cheio do Espírito Santo, e mesmo na cidade de Damasco, ele já começou a pregar, e ele deixava todo mundo atarantado, porque dizia, escuta, esse homem estava perseguindo, agora está pregando, o que aconteceu? O que foi isso? Irmãos, e todos da igreja se afastaram dele, todos, porque achavam que podia ser uma armação, podia ser um embuste, alguma coisa. Só Barnabé, que diz lá que é levita natural de Chipre, o seu nome traduzido também como José das Consolações, diga glória a Jesus, foi usado por Deus. Ele chegou para Paulo, ele viu que a história era verdadeira mesmo, e ele tornou-se um elo de ligação para levar Paulo na igreja, dizendo, não, ele se converteu mesmo. Irmãos, o mesmo que estava perseguindo num dia, 3 dias depois estava pregando. Diga glória a Jesus. Deus aceitou, Deus fez. Quem demorou para aceitar foi a igreja. Irmãos, o Senhor quer trabalhar em nós. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus traz a pessoa para a igreja, mas tem uns sentimentos mesquinhos que tem que ser tirados de nós. O sujeito acabou de chegar e já estão colocando ele para fazer isso. Eu acho que ele tinha que ficar no banco. Irmãos, isso é amargura, isso é recalque. Você tem recalque de alguma coisa, meu filho. Você está transferindo recalque para o outro. Fazer misericórdia. Se você visse Paulo, você queria estrangular ele, certo? Fazer misericórdia. Irmãos, o irmão sai da igreja e volta. Não, pastor, agora ele vai ver o que é bom. Misericórdia, já viu que é bom, a graça de Deus que trouxe ele de volta. Isso ele viu que é bom, que ele não veja o que é ruim pela misericórdia de Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, estejais no mesmo Espírito. Deus está falando conosco. Qual é o mesmo Espírito? É o Espírito de Deus. Irmãos, o Espírito de Deus é a pessoa mais atraente que existe. É a pessoa que mais atrai, que mais congrega, que mais ajunta, que mais reúne. Diga glória a Deus. E quanto mais pessoas para Deus, melhor. Irmãos, existem pessoas que ficam com sentimentos mesquinhos. Está na igreja e ele conquistou um lugar na igreja, e às vezes ele fica na cabeça dele assim, achando que ele conquistou a duras penas um lugar na igreja, e então tem vindo gente na igreja, estão ameaçando a minha posição. Então ele vai cumprimentar um novo convertido, a pessoa que está chegando, ele diz assim, paz, mas é misericórdia.
Está se sentindo a mensagem? Mas o que é isso? Pergunta para nós assim, o que é isso? Nós temos que estar no Espírito Santo de Deus, irmãos, isso aqui não é um clube. Diga glória a Jesus. Está se sentindo a mensagem? O que é isso? Irmãos, temos que ser receptivos. O mesmo Espírito é o Espírito de Deus, que quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Estar num mesmo Espírito. Diga glória a Jesus. Irmãos, e para que isso aconteça, o coração tem que estar lavado. Diga glória a Jesus. Fala para o nosso Deus, quer lavar o teu coração. Glorificado seja Deus. Irmãos, lavar o coração por quê? Porque é o nosso coração que faz a divisão. Marcos 7:21, é do coração que procedem as inimizades, diz lá. Diga glória a Jesus. Tem que lavar o coração. Louvado seja Deus, diga glória a Jesus. Irmãos, sabe o que é? Pessoas com decepção com igreja e que não perdoou, fica dentro da igreja, mas fica com o coração meio azedo. Irmãos, mas quem fica com o coração assim acaba sendo pedra de tropeço, acaba sendo elemento de perturbação na vida de outros. Não pode. Além do que, irmãos, como que vai subir para a glória desse jeito? Tem que perdoar. Diga glória a Jesus. Fala para o lado, tem que perdoar. Pouco importa quem fez certo, quem fez errado, quem deixou de fazer. Não pode guardar mágoa de jeito nenhum. Irmãos, tem gente que acha assim: guarda mágoa se o outro não me fez nada errado, mas guarda mágoa se o outro me pisou, isso é certo. De jeito nenhum, não pode guardar mágoa de jeito nenhum, meu filho. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus, irmãos. Ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Diga glória a Jesus. Meu amado, ouça isso. Jesus está aqui. Jesus quer falar com você. Respire bem fundo, cara, assim, para oxigenar o cérebro. Diga glória a Jesus. Ouça isso, meu amado. Quantas vezes ouvimos pessoas dizendo assim: ai pastor, não sei o que aconteceu, um monte de luta lá em casa, o dia está curto, ai pastor, eu estou desanimado, ai pastor, eu não consigo orar, estou desanimado para a igreja, não sei o que está acontecendo, acho que é obra do diabo. Você já ouviu esse discurso? Eu já ouvi 1 milhão de vezes, até eu já usei ele também. Fala assim: misericórdia, estou desanimado. Sabe o que é isso, meu filho? Pecado não resolvido. Pecado não resolvido é uma rachadura no vaso. Ele vem na igreja, ele se enche, mas já sai vazando pelo pátio do estacionamento. Fazer misericórdia. Já chega em casa vazio. Fazer misericórdia. Daí não tem força para mim no culto. Agora vem de arrasto. Chega aqui abençoado, mas já sai vazando. Fazer misericórdia. Não. Meu amado, se você está desanimado, tem pecado no negócio, tem que resolver. Geralmente é falta de perdão. Diga glória a Jesus. Fala assim: tem que perdoar. Amém. Para ser restaurado, para não ter rachadura, para estar sempre cheio, estar sempre na graça de Deus. Diga glória a Jesus. Vamos ficar de pé. Glorificado seja o Senhor. Glória a Deus, para que quer vai vos veja, quer ouça acerca de vós que estáis num mesmo Espírito, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, nós suplicamos, meu Deus. Senhor amado, conduze-nos no mesmo Espírito, e, meu Deus, para isso nos dê humildade, Senhor amado, humildade para aceitarmos, para liberarmos perdão, para reconhecermos, para convivermos com aquilo que não gostamos muito. Meu Deus, dá-nos humildade, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Mas, Senhor, nós queremos estar unidos num mesmo Espírito. Meu Deus, opera na Tua igreja em nome de Jesus. Meu Deus, trabalha na Tua igreja, Senhor, opera
opera, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Derrama, Senhor amado, do teu poder. Meu Deus, convence os nossos corações. Meu Deus, não queremos nos enganar com falsos discursos, como diz em Tiago 1. Senhor amado, não. Meu Deus amado, em nome de Jesus, derrama amor. Derrama amor. Meu Deus, queremos superar traumas, superar problemas, superar dificuldades. Queremos superar o que nos disseram que nós não gostamos. Queremos superar, Senhor amado, quem se demonstrou não amistoso conosco. Queremos superar isso em nome de Jesus. Queremos estar no mesmo Espírito, o Espírito de Jesus, que quando padecia não ameaçava. Rabahada canta, lava, suda, rádio, conta, lava, suda, hariás. Na canta, lava, suda, rádio, conta, ricancinda, lava, suda, rádio, conta, lava, suda, hariás. Na canta, lava, hariás. Irmão, Jesus está aqui. Rabahada canta, lava, suda, rádio, conta, lava, suda, hariás. Glória, 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 glória a Deus. Canta, lava, suda, hariás. Irmão, o Senhor fala de uma mulher que o Senhor trouxe aqui nesta noite, porque o seu coração estava muito inquieto. O seu coração estava inquieto e você sentia. E o Senhor te trouxe aqui nesta noite porque o Senhor quer falar contigo. Canta, lava, suda, hariás. O Senhor quer te colocar no caminho. O Senhor quer te colocar no centro da vontade do Senhor. O Senhor quer te livrar de se desviar para a direita ou para a esquerda. O Senhor quer que você esteja no centro da vontade de Deus. Essa inquietação que você sentiu no teu coração é porque tem coisas na tua vida que estão deslocadas, que não estão certas. E o Senhor quer consertar, o Senhor quer te colocar no prumo. Louvado seja Deus, diga glória a Jesus.